Olá, eu sou Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD, Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 11. A lição de número 11 tem por título O Juízo Final. O texto áureo encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que diz assim: E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O assunto dessa lição trata do julgamento dos ímpios, pois estes vão prestar contas diante de Deus no seu tribunal. A verdade prática diz o seguinte: todos os ímpios terão de prestar conta de seus atos perante o Supremo Juiz. As pessoas aí fora acham que aqui se faz, aqui se paga. Nós vemos as impiedades, as desgraças, as iniquidades, as injustiças. E as pessoas, às vezes, agem como se Deus não se importasse, como se Deus não existisse e não tivesse nem aí com o que acontece no mundo. A gente vê muitas das vezes e chegamos até a pensar que parece que para os ímpios o mal compensa porque não há recompensa, não há punição, só injustiça, só desgraça, corrupção. E a gente vê isso em várias áreas, na política, na sociedade, em toda parte do mundo, na sociedade, a gente vê as injustiças, os crimes hediondos, e as pessoas às vezes clamam, aspiram por justiça, e às vezes não vê. Mas eu quero deixar claro para os ouvintes, contudo, as Escrituras deixam bem claro que o juízo de Deus é inevitável. O que é o juízo final? O juízo final é uma descrição ao juízo do trono branco, descrito lá em Apocalipse. Trata-se de uma sessão judicial na consumação dos séculos, que todas as coisas temporais, onde o Todo-Poderoso ele vai julgar a cada criatura moral pelo que tiver cometido através do seu corpo. Ou seja, durante a sua vida, o que essas pessoas praticaram vão ser julgadas. Então, o juízo final de Deus trata-se disso, da punição dos ímpios, ou seja, o juízo de Deus sobre os ímpios. O que são os ímpios? São as pessoas que desprezam a palavra de Deus, que não creem em Deus, que rejeitam e blasfemam contra Deus. Que, em vez de tomar uma posição de crer na palavra de Deus, preferem agir impiamente. Então, essas pessoas vão prestar conta no tribunal de Deus no final de todas as coisas. No Antigo Testamento, o profeta Daniel discorreu de forma mais explícita acerca da justiça de Deus, ou seja, da justiça divina. Daniel capítulo 12, versículo de 1 a 3 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo, e haverá no tempo um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então nós vemos aqui uma realidade no futuro da consumação dos séculos. Muitos vão ressuscitar para uma bênção em sua vida, né? Uns para a vida eterna, como diz aqui o texto, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui está claro a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai ocorrer no início do arrebatamento da igreja, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nessa primeira etapa da primeira ressurreição, serão os santos do Antigo Testamento e aqueles que estão vivos na ocasião da vinda de Jesus no arrebatamento da igreja. Outras etapas da primeira ressurreição são as duas testemunhas, os mártires da grande tribulação, aqueles que vão adentrar no reino de Cristo no milênio. Esses vão ser ressuscitados e vão participar do reino milenial de Cristo lá com Cristo. Porém, essa é a primeira ressurreição. E bem-aventurado esses que têm parte na primeira ressurreição, como diz o texto lá em Apocalipse. Porém, a segunda ressurreição é no final de tudo, que é só para vergonha e desprezo eterno. No Novo Testamento fica bem claro que o juízo é uma realidade. Alguém pode até pensar, não, isso é conversa de evangélico, isso é coisa de Bíblia. E às vezes pessoas consideram essas palavras, esses ensinos, uma coisa utópica, coisa da cabeça de crentes fanáticos. Mas a Bíblia deixa claro no Novo Testamento que o juízo de Deus é uma realidade. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Uma vez que o homem morreu, se ele não aceitou o testemunho de Jesus Cristo, ele perdeu a oportunidade em vida de escapar da condenação eterna. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Ou seja, não é que a pessoa logo morrendo vai ser julgada e condenada, mas vai ficar ali em um lugar intermediário, ou seja, no Hades, até que chegue o dia do juízo final. E esses vão ser julgados no tribunal de Cristo, no juízo do trono branco. Então, o juízo de Deus é inevitável. Objetivo do julgamento final: mostrar que a justiça de Deus deve ser observada e acatada para todos. Porque, como nós já comentamos aqui no mundo há muita injustiça, há muita parcialidade, e as pessoas morrem suspirando por justiça. Mas no juízo de Deus, isso não vai acontecer. Não vai haver ninguém privilegiado que possa escapar ou amenizar a sua situação, porque o juízo final do trono branco são para aqueles que já estão condenados. Então veja o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, 25. Longe de ti que façais tal coisas, que mates o justo com os ímpios, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça ao juiz de toda a terra. Aqui uma descrição onde Abraão ele estava intercedendo a Deus por Ló, que estava ali na cidade de Sodoma e Gomorra, que estava prestes a ser destruída com fogo do céu. Deus, mostrando a sua misericórdia, tirou o justo Ló daquela cidade. Deus é misericordioso. Até hoje o Evangelho está sendo pregado na terra. Enquanto o homem tiver vida, ele tem a oportunidade de compreender o Evangelho de Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. Mas infelizmente, muitos rejeitam.
e pensa que uma vida promíscua voltada para o pecado é para toda a vida, mas esquece que pode vir a morte e depois disso o juízo de Deus. Então, Deus ele é justo, por isso que a cruz de Cristo está no passado e a salvação é pregada hoje pela igreja. Mas a humanidade continua rejeitando o Evangelho de Cristo, achando que vai ter tempo ou que não haverá juízo no porvir. Mas o juízo de Deus é inevitável. Segundo objetivo do juízo de Deus, punir os que rejeitaram a Cristo e sua tão grande salvação. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado dentro do fogo. Quem aceita Cristo, quem se entrega a vida para Cristo e vive para Cristo nesta vida, estando vivo ou morto, ele tem a segurança da salvação, porque o seu nome será escrito no livro de Deus, no livro da vida. E a condenação para aqueles que rejeitarem a Cristo é essa: não estão escritos no livro da vida, estarão realmente condenados no juízo de Deus. Destruir a personificação do mal. Em 1 Coríntios 6:3 diz assim: não sabeis que vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Os anjos caídos também hão de ser julgados nesse tribunal do juízo de Deus. Eventos que antecedem ao juízo final. O que vai acontecer antes desse julgamento? Lembramos que na lição passada começou o milênio, o reino de Cristo por 1000 anos, a restauração da terra, uma bênção total, a natureza restabelecida, as pessoas saudáveis, com prosperidade, vivendo na terra. Mas, completando-se os 1000 anos, essas pessoas elas precisam ser provadas pela sua fé. Porque o milênio é uma dispensação de Deus, mais uma vez, prova a humanidade. E o que vai acontecer? Satanás, que foi preso para não atuar nesse período dos 1000 anos, no final do milênio, ele será solto de novo. E nessa soltura, ele vai mais uma vez tentar as nações. E por incrível que pareça, no milênio onde a geração daquela humanidade futura vai ter o conhecimento pleno de Deus, o conhecimento de Deus, o temor de Deus vai ser universal. Cristo vai estar reinando sobre todos. Mesmo assim, quando ele for solto, muitos vão se rebelar com ele contra os santos e contra Deus. Então, nessa soltura, ele vai tentar mais uma vez a humanidade. Porém, a sua ofensiva contra os santos e aqueles que irão após ele vão ser frustrados com o fogo do juízo de Deus. Depois, nessa ocasião, ele será lançado mais uma vez, dessa vez no lago de fogo para a eternidade. Então é a prisão eterna de Satanás, a sua condenação. Então, depois dessa condenação, dá-se início ao tribunal do trono branco, ou seja, o juízo final. Observação sobre o juízo final. Uma coisa que devemos observar, que se trata de um juízo, de um tribunal, isso nos faz lembrar uma sessão judicial aqui na Terra. Porque em um tribunal judicial tem um juiz que vai julgar a causa, o réu, o promotor com as suas acusações, e o advogado de defesa e o júri popular. Mas no juízo de Deus,
vai ser diferente. A observação é essa. Não vai haver advogado de defesa, não vai haver júri popular, só vai haver o juiz com a sentença. Então, quem tem parte na primeira ressurreição são bem-aventurados. Porém, aqueles que vão ressuscitar na ocasião da segunda ressurreição é para a perdição. Eles só vão ressuscitar para serem julgados, porque já foram condenados, ou seja, já viviam em uma vida de perdição e rejeitou a oportunidade de aceitar a salvação em Jesus Cristo. Quando se dará o juízo do trono branco, ou o juízo final? Como observamos, depois do milênio, depois da prisão eterna de Satanás, dar-se-á início ao juízo do trono branco. Em Apocalipse capítulo 10, aliás, capítulo 20, versículo 10 e 11 diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, vai ser depois desses eventos com relação à soltura e à prisão eterna de Satanás. Quem será o juiz? Deus, ele é um justo juiz, mas ele entregará o juízo ao seu filho. Aí veja o que a Bíblia diz, em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele vai julgar. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está falando do próprio Jesus Cristo, que ele vai julgar nesse tribunal. Então, se vai haver um juiz, se o juiz vai ser o próprio Cristo, quem serão os condenados? Quem serão os participantes dessa mesa onde estarão, digamos, os réus? Então, todos os que pecaram desde Caim, todos aqueles que preferiram viver uma vida de impiedade, rebelião contra o Criador, até aqueles que pecaram e não quiseram, ignoraram Deus e a sua palavra. Todos que morreram durante o milênio por rebelião com Satanás. Todos que estiverem vivos naquela ocasião e também os anjos caídos. Esses serão os participantes do juízo do trono branco, os réus, os condenados. As bases do juízo final. As pessoas vão ser julgadas, e a Bíblia mostra que elas vão ser julgadas por obras que foram feitas em vida. E essas obras pelo qual serão condenadas serão apresentadas no livro. A Bíblia fala de livros. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz assim: E viu mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, vários livros vão conter as obras, os pecados dessas pessoas que rejeitaram a Deus e a sua palavra e persistiram nesse caminho do erro. E esses livros vão ser apresentados. Essas pessoas não vão ter a oportunidade jamais de ter um perdão ou ser absorvido desse julgamento.
porque elas só serão ressuscitadas só para receber a sentença de serem lançadas no lago de fogo. Todos os compartimentos onde tem pessoas condenadas vão dar conta. O mar, o inferno, tudo que tiver espalhado, pessoas que morreram e que foram condenadas serão ressuscitadas. Mas nessa ocasião da sua ressurreição, elas vão receber apenas de um justo juiz a sentença pelo que elas fizeram no corpo, que rejeitaram a Deus, porque Deus não criou o homem para viver na impiedade, na prática do pecado, mas para temer a Ele e glorificá-lo. Mas a criatura de Deus, rebelando-se contra Ele, o seu destino é a condenação eterna. O livro da vida é apresentado para mostrar a essas pessoas que, por terem rejeitado o testemunho de Deus, as oportunidades de Deus, elas não foram dignas de estarem escritas no livro de Deus. A sentença, Apocalipse 20:15, e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esses que rejeitaram a Cristo não têm o nome escrito no livro da vida e logo em seguida serão lançados no lago de fogo. O juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia é enquanto tem vida, enquanto se ouve a pregação do Evangelho e aceite o testemunho de Jesus Cristo. Porque depois disso, que for morto, ou a igreja for arrebatada, será tarde para muitos. A perdição de muitos hoje é justamente isso, a rejeição ao Evangelho de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, essa é a condenação. E muitos acabam indo para a perdição por rejeitarem o testemunho de Jesus Cristo. Para concluirmos, me lembrei de um fato que, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os aliados, várias nações, condenaram e executaram à morte os comandantes nazistas, generais, sargentos, pessoas que ali praticaram grandes crimes contra a humanidade. E eles foram executados, enforcados, pelas mortes horrendas contra pessoas inocentes, entre eles os judeus, pois Hitler, através do seu sistema nazista, matou mais de 6 milhões de judeus. Mas em meio a esses comandantes nazistas que foram condenados e executados à morte, muitos deles conseguiram escapar e com outras identidades foram para outros países e escapou daquele juízo na terra contra os crimes que eles praticaram contra a humanidade. Mas o que eu quero falar e explicar com essa história que aconteceu? Mesmo que esses homens que cometeram grandes crimes contra a humanidade, eles escaparam do juízo aqui na terra, entre os homens, quero dizer que eles escaparam. Alguns escaparam até hoje, sumiram com outras identidades. Mas no juízo de Deus, no juízo final, ninguém escapa. Ninguém, esteja vivo ou morto, vai ressuscitar. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Para aqueles que persistirem na prática do pecado, o dia do juízo de Deus é inevitável. Salvo aquele que aceita o testemunho de Jesus Cristo. Porque quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado.
E hoje nós vemos um mundo, uma sociedade onde tantos enganos, pastores falsos mercenários que têm tentado aproveitar da fé das pessoas. Essas pessoas são verdadeiros lobos devoradores que com certeza vão pagar no juízo de Deus, porque essas pessoas que vivem de engano, que vivem por trás da palavra de Deus, querendo se beneficiar para os seus fins próprios, com certeza esses não vão subir no arrebatamento, esses não vão ressuscitar na primeira ressurreição, porque já estão condenados, porque ele tem o conhecimento da verdade, mas preferem viver no engano e usufruindo dos prazeres ilícitos aqui na terra, se disfarçando de obreiros de Deus ou de pastores. Mas estes vão prestar conta no juízo de Deus. Então, o juízo de Deus é inevitável. O juízo de Deus há de vir sobre todos aqueles que rejeitaram as oportunidades de Deus quando estes tinham vida. Enquanto tinha vida, tinha oportunidade, mas rejeitaram. Então, a condenação é certa, é inevitável. E a igreja? A igreja não fará parte desse juízo. A igreja estará com Cristo. O juízo final, a sentença, os réus, os condenados, são os ímpios, aqueles que morreram por rejeitar a oportunidade de Deus em suas vidas. Então, a igreja não tem parte com isso. Os que vão participar do juízo final serão os anjos caídos e os ímpios, aqueles que rejeitaram o testemunho de Deus, as oportunidades e preferiram persistir na prática do pecado. Que Deus abençoe a todos, uma ótima aula e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?